Depois da Segunda Guerra, a gente observa uma alteração na mudança no estilo de projeto de Le Corbusier, né? Então, isso já começa a ser observado no projeto que ele fez para as unidades de habitação de Marseille, onde a gente já começa a observar o emprego do concreto armado com uma maior expressão, digamos assim, que seria o concreto armado no sentido mais brutalista, né? Lembrando que a arte brutalista, a arquitetura brutalista é aquela arquitetura em que ela é feita sem o refino do acabamento, né? Então o concreto ele é rugoso, ele fica sendo mostrado ali com a própria forma, né, utilizada para a concretagem, ela fica aparente e a obra está acabada já ali mesmo. As tubulações das instalações complementares de água, ar-condicionado também acabam sendo mostradas, né? Elas não têm essa preocupação de esconder isso. Então, o Le Corbusier ele começa a ir mais para esse lado. Então, a gente já começa a observar que, embora as unidades de habitação de Marseille ela tenha ali uma volumetria ainda predominantemente cúbica, né, com ângulos retos, mas ele já começa a explorar a plasticidade do concreto armado. Alguns dizem que ele começa a ter uma influência aí de um pouco do Oscar Niemeyer e observar o que o Niemeyer estava fazendo com o concreto armado, e ele começa a inserir isso aos poucos na sua obra. Então, alguns elementos da unidade de habitação de Marseille, a gente já vê que a curva é utilizada. Isso com o tempo, né, e com os outros projetos que ele vai propondo, e isso a gente vai observando que outros projetos que ele vai propondo, vai desenvolvendo, como o convento de La Tourette, acaba tendo essa arquitetura mais brutalista e mais pesada volumetricamente, né, com a utilização de sólidos bastante presentes e, inclusive ela acaba, né, como Le Corbusier era um ícone aí da arte e da arquitetura, ela acaba sendo replicada pelo mundo todo, né? A gente consegue observar isso no Boston City Hall, nos Estados Unidos, essa influência do Le Corbusier é grande, né? Foram outros arquitetos, mas a gente observa ali claramente a influência do brutalismo, né? Muito parecido com o convento de La Tourette. E isso também, disso se apropriam os governos autoritários aí socialistas, né? Eles acabam se apropriando dessa arquitetura mais brutalista, utilizando aí fortemente o concreto armado em suas unidades de habitação, nos seus prédios governamentais, primeiramente pelo fato do concreto armado ser algo construtivamente barato, né? Uma vez que essas são, isso lembrando que são construções que eram feitas no puro sentido do brutalismo, né? Ou seja, o concreto era concretado, se houvesse o que a gente chama de bicheira no concreto, o erro do pedreiro na construção da forma, tudo isso era deixado da maneira que acontecia. Eu quero, né, só para fazer um parênteses, a gente observa muitos hoje arquitetos dizendo que fazem algo muito brutalista, mas na verdade é aquele brutalismo com um acabamento ainda muito mais requintado do que qualquer outro tipo de arquitetura, né? Porque a forma é tratada, o concreto é tratado, aí depois de acabado eles vão lá e ainda fazem reparos no concreto para dar aquela aparência de brutalismo, né? Então não é puramente o conceito brutalista, né? É só a maneira do brutalismo, né? Então acaba sendo ali algo meio que copia e cola e dá uma acabada ainda, né? Não é o que se fazia na época no sentido da arte brutalista e de quais esses governos se apropriaram, porque era muito barato de se construir e estavam aí, digamos, na vanguarda da arquitetura. Então, unidades habitacionais foram nesses países que predominantemente compunham aí a União Soviética, foram construídas grandes obras aí com essa técnica, né, com essa tecnologia, por ser barata, e principalmente no caso das unidades habitacionais, por elas serem exatamente iguais, replicáveis, né, repetidas, né, em quantidades enormes, naquela ideia de que todas as pessoas são iguais, então todas devem morar de uma maneira igual.
o que rompia um pouco com a ideia e a identidade de lar, né, de que cada um possa personalizar e possa ter ali o seu lar, a sua casa, da maneira que achar melhor, fazer a sua decoração, enfim. E isso vem ser uma crítica enorme feita pelos pós-modernistas, aí, né, pelos profissionais, os arquitetos, os urbanistas críticos, e principalmente pela sociedade civil aí no movimento do pós-modernismo, liderado, encabeçado principalmente pela Jane Jacobs também, que será tema também de outros vídeos, né, sobre isso. Enfim, toda essa nova fase do Le Corbusier acaba culminando aí com a capela de Ronchamp, né, de Notre Dame, que a gente observa, ele utiliza aí o concreto armado em toda a sua plasticidade, daí sim sem nenhuma ortogonalidade, com curvas, né, com a massa que é presente e característica dele, né, então ele acaba se contrapondo com Oscar Niemeyer, embora utilize ali um pouco do estilo e da técnica, ele se contrapõe pela a aparência das obras, né, o Oscar Niemeyer, enquanto ele sempre busca ter uma arquitetura muito mais refinada e muito mais leve, né? Inclusive ele fala que nos seus prédios ele tem aquela intenção sempre de fazer os palácios de Brasília, né? Como que se os prédios estivessem flutuando sobre o terreno, com os pontos de apoio distantes e finos, para dar aquela impressão de que o prédio é realmente leve. Já o Le Corbusier ele vai para o caminho inverso, ele busca o peso, né? Como se a arquitetura fosse pesada, né? Sentada no solo, ou mesmo, né, no La Tour, que ela é elevada, ela tem aqueles pilares expressivos que seguram, né, o edifício no alto. Então ele busca uma arquitetura brutalista ali, utilizando o concreto armado, até com formas mais plásticas, mas de uma maneira mais pesada, em contraponto do Oscar Niemeyer. E em Ronchamps ele acaba rompendo com toda a ortodoxia da arquitetura moderna, né, que era a arquitetura do funcionalista, da arquitetura dos 5 pontos. Então a gente já não se observa 5 pontos nenhum mais nesse projeto, né? Isso foi se perdendo depois da Segunda Guerra Mundial até que chega nesse momento e já não vemos mais nada dos 5 pontos da arquitetura moderna. Já não se vê mais uma arquitetura funcionalista, né? Que era o que os arquitetos ali, os precursores da arquitetura funcionalista, né? Da arquitetura replicável, da integração da arquitetura com a indústria, da ausência total de ornamentos das obras, né, de que ou mesmo conforme o Umes van der Rohe falou, né, do menos é mais, isso tudo acaba se extinguindo, porque a gente vê que a utilização da curva é uma curva ornamental, os furos das janelas na catedral são todos ornamentais, enfim. A gente observa como o tempo é algo que vai aí desvendando algumas verdades mesmo para aqueles que acreditam ortodoxamente em algo, né? Então, com o tempo as coisas vão se alterando. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!